Olá, ouvintes da Rede Fé, estamos aqui novamente com o programa da Igreja Moriá, daqui de Ribeirão Preto, com o programa Palavra e Poder, e esse programa ele é totalmente patrocinado pela Igreja Moriá. Estamos aqui para dar continuidade num tema assim muito pertinente, um tema muito importante, porque é o que a gente percebe assim nas famílias, na vida de muitas pessoas, as consequências de uma orfandade. Então nós estamos aqui para dar continuidade. Eu estou também aqui nos estúdios, mas antes de eu passar para ela, só fiz isso para chamar a atenção dela. Deixa um copo com água preparado, aí no final nós vamos fazer oração. Eu sei que às vezes você que está no Uber aí, que nos acompanha, você que está num presídio, que gosta do programa, às vezes dá para você preparar um copo com água, mas se você está no Uber, está trabalhando e não dá para você, de repente, preparar um copo com água, dá, porque esse mesmo programa que você está acompanhando aí pela Rádio Fé, que é a 100.1, você pode depois, ele vai subir lá para o YouTube, você vai poder até nos assistir, né? Nos ver, tá? Eu e minha esposa aqui no estúdio, talvez aí no carro, viajando, passeando no Uber, não sei, você só está nos ouvindo, mas se você quer, além de nos ouvir, quer assistir também, você pode ir para os nossos endereços nas redes sociais. E todos esses programas da rádio sobem para o nosso endereço do YouTube, que está, eu vou até já adiantar esse endereço, se você puder ir rapidinho dar uma parada, é muito fácil. O nome da igreja é Igreja Moriá, então é @Igreja Moriá RP. É o endereço nosso do YouTube, né? Igreja, o @Igreja Moriá RP. Então lembra, Igreja Moriá RP. Se você acessar lá, vai abrir Igreja Moriá, aí vai estar de Ribeirão Preto. Você clicou, esse programa aí, você que está no Uber, no carro nos ouvindo, você vai poder ouvir de novo, acompanhar com mais calma da tua casa, de algum lugar, assistindo e até anotando aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Mas eu vou passar para minha esposa, ela vai dar as considerações iniciais, nós vamos continuar com o tema de ontem, tá bom? Daqui a pouco nós vamos citar aqui as referências da Bíblia, porque é um tema muito, mas muito importante. Olá, queridos. Estamos aqui em mais um programa Palavra e Poder, né? Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé FM, com o coração aberto para compartilharmos um pouquinho da Palavra de Deus, da fé que carregamos e da revelação da palavra. Por quê, pastora? Porque a letra só, conhecer a letra só, vou até levantar aqui, né? Da Bíblia, não é suficiente para poder nos manter de pé diante das lutas e adversidades que nós enfrentamos na vida, né? Então, é a revelação da palavra, é o entendimento da palavra, é mergulharmos no espírito da palavra. O próprio Senhor Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é um espírito. Ela entra na vida da pessoa, ela muda o interior, o coração, a mente, ela muda o ambiente quando nós permitimos isso. Produzindo o quê, pastora? Vida. Porque a palavra de Deus, ela não é simplesmente um eco vazio, não. Ela proporciona vida. Então, o nosso programa aqui, em si, nós temos a finalidade de levar a vida de Deus para a tua casa, para a tua família e para você. E como o pastor disse, nós estamos trabalhando essa semana sobre a orfandade e falando sobre esse mal que tem assolado essa geração. Na verdade, esse é um mal bem antigo e começou há muito tempo atrás, né? Ontem nós demos uma pincelada, falamos sobre Lúcifer, e na verdade Lúcifer, ele é um espírito órfão, porque ele foi destituído da paternidade de Deus. Então, ele foi destituído da glória, da graça, da bondade, da majestade. Da presença, da santidade, da majestade, da glória, né? De Deus. Então, ele foi destituído. Então, ele perdeu, né, esse relacionamento que gerava vida para ele, segurança, estabilidade. Então, esse espírito,
que hoje, né, ele é intencionalmente contra nós, incansavelmente, ele luta de todas as maneiras e todas as formas para destruir o ser humano. Então, esse espírito que ele é órfão, né, ele causa, talvez, no coração de muitas pessoas, por não perceber e não identificar, também não trata essa condição de orfandade. E isso se torna numa rejeição. E a rejeição, ela é um problema muito sério na vida das pessoas, né? Então, muitas pessoas que não tratam esse espírito, não quebram esse altar de orfandade, ela acaba criando uma situação que vai cair na rejeição. E a rejeição, ela acaba se tornando e passando para a próxima geração daquela casa, né? Uma pessoa que ela se sente rejeitada, ela vai ser uma pessoa amargurada, ela vai ser uma pessoa triste, ela vai ter várias situações aqui que nós vamos falar no decorrer do programa, né, que eu já vou passar para o pastor, mas... Dá os endereços, né, e depois já passa, eu vou ler o versículo e a gente vai em cima. Sim. A rejeição, ela vai criar um distanciamento da pessoa, das pessoas que mais a amam. Esse sentimento e essa questão da pessoa se posicionar dessa maneira, se sentir dessa forma, ela acaba se isolando das pessoas que mais ama. Então, esse distanciamento é causado, né, por conta de tudo isso que nós estamos... porque muitas vezes o que acontece, né, amor? Já vou passar os endereços já, mas nós temos uma característica de cuidar das causas dos problemas. Na verdade, das consequências dos problemas, né? E não vai no causador das consequências. A gente trata as causas, né? Muitas vezes a gente foca nos problemas, nas circunstâncias. Então, por que a pessoa está assim, está triste? Por que a pessoa está amargurada? Por que essa pessoa ela é desse jeito? A gente olha para a consequência, mas muitas vezes a gente não está tratando a causa. É o que está causando tudo aquilo. Ou o que está causando. Então, muitas vezes a gente foca só nas consequências. Por que hoje a nossa geração de adolescentes, de pré-adolescentes, de jovens estão agindo assim? Por quê? Será que não está tendo um distanciamento muito grande dos pais com relação aos seus filhos? Será que esse espírito de orfandade, ele não está se aproveitando, né, da nossa vida cotidiana hoje, que é tão sobrecarregada, tanto trabalho, tantos afazeres, tantos compromissos, e a gente acaba querendo suprir a nossa presença com outras coisas? Então, será que esse espírito não tem se aproveitado, né, da nossa vida hoje, né, tão agitada, e tem trabalhado no coração e na mente, né, das crianças hoje, e colocando dentro delas uma raizinha de amargura, de descaso, vamos por assim, de orfandade, aquela sensação de ausência do pai, de ausência da mãe. E aí, muitas vezes, isso lá na frente, queridos, vai trazer uma consequência, sabe? Então, o nosso estilo de vida hoje, além de comprometer a nossa vida, compromete a nossa saúde emocional, compromete a nossa família, compromete a saúde emocional da nossa família. Então, o que nós estamos tratando aqui no programa Palavra e Poder são temas muito importantes para os nossos dias de hoje. E a Bíblia, ela não fala só de... A Bíblia, na verdade, nem fala de religião. A Bíblia é um livro totalmente fora de religião. É um livro totalmente atual, não traz dogmas religiosos de forma nenhuma, não traz. A Bíblia é um livro que nos ensina a tratar dos problemas das épocas que nós estamos vivendo. Tanto que orfandade nunca foi um tema tão atual, e temos na Bíblia. E temos como curá-la, temos como libertar, temos como destruir altares da orfandade para poder colocar, independente da idade da pessoa, porque muitos problemas hoje de adultos, nós vamos tratar hoje, vamos falar sobre isso hoje, foram causados lá atrás, né? Na primeira infância, às vezes, até numa vida uterina. Olha que interessante, né? A gente vê a criação dos pais aos filhos, há alguns anos atrás, o respeito
que os filhos tinham aos pais. Eles honravam os pais, eles obedeciam aos pais. Hoje, o desrespeito, às vezes, não está nem ausente fisicamente, mas espiritualmente eles não respeitam mais os pais, não obedecem os pais e não honram os pais. Isso também carrega sobre eles, a Bíblia fala sobre isso. Às vezes estão presentes dentro de casa. Esse que nós vamos ver aqui, ele se ausentou e foi embora. E nós vamos ver as consequências. Nós vamos ver nos outros programas um outro que foi expulso pelos outros irmãos de casa. Nós vamos ver as consequências. Mas tem aqueles que às vezes está dentro de casa. E a gente vê os pais mais antigos, na época ainda que os filhos pediam a bênção para o pai, pediam a bênção para a mãe. Eles honravam os pais, eles respeitavam os pais. E olha, já faz um tempo. Às vezes os filhos, ô velho, ô velha. Quer dizer, não há respeito, não há mais honra. E aí a gente vê que está descambando isso. Sabe, assim, você vê o jeito desses filhos, dessa geração, por falta dessa honra, mas isso aí a gente vai falar depois, mas assim, não é só a ausência física, às vezes eles estão ali, mas desonrando, desrespeitando, entendeu? Confrontando, batendo de frente, discutindo, brigando. Tem filhos que batem nos pais. Aí também tem o outro lado, né? Você está olhando o lado dos filhos e eu venho aqui advogar o lado dos filhos. Então manda. Então, por quê? Porque eu estou lembrando aqui de um caso de um adolescente que eu atendi no domingo, numa reunião de adolescentes, que no discipulado dos adolescentes, na igreja, nós temos os trabalhos individuais, né, com o Ministério Kids, os pré-adolescentes e os adolescentes. Então, nós distribuímos os trabalhos de acordo com a faixa etária. E um jovem, pela primeira vez, que a avó levou ele à igreja, e terminou a reunião ali, que eu fiz, nós estávamos ali num lugar separado, fazendo a reunião com os adolescentes. Ele esperou todo mundo sair. A primeira vez que ele foi à igreja, ele me segurou assim pelo braço e falou assim: posso conversar com você um minuto? Falei, pode. Aí ele falou para mim assim, que eu vou me matar hoje. Aí eu, na hora, assim, né, olhei bem para ele, falei, o quê? Ele falou, eu vou me matar hoje. Fiz uma carta, né, me despedindo da minha família. E quem sabe disso é só meu amigo de 16 anos também, que eu comentei com ele ontem, isso foi no domingo, ele tinha falado comigo no sábado. E ele disse assim, minha mãe se separou do meu pai, minha mãe fica no celular, meu pai quase não vem ver a gente, minha irmã também está em depressão, eu estou em depressão, e eu não quero mais. Aí eu peguei e comecei a conversar com ele, conversando ali, né? E aí ele falou, pastora, se eu me matar hoje, minha família vai chorar por mim. Eu creio que hoje e amanhã. Depois de amanhã, ninguém vai lembrar mais de mim, porque eu não tenho importância na minha família. O que estava rondando o coração daquele adolescente? Um espírito de orfandade, falta de pertencimento, ele não conseguia se sentir amado. Eu entendo ele, eu entendo a família, estava passando por um processo, os pais haviam se separado, a mãe também deveria estar sofrendo, deveria estar passando por um momento difícil, onde ela ficava no celular, às vezes era uma fuga, às vezes não estava nem percebendo o que estava acontecendo. A filha mais velha já estava fazendo acompanhamento psicológico com depressão, e esse jovem ia fazer 16 anos. Como ele foi com a avó na igreja, nós chamamos a avó, né? Você lembra desse caso? Nós chamamos a avó, eu conversei com ele, conversei com a avó, e começamos a acompanhar assim, um pouco de longe, porque eles não eram da igreja, eles fizeram uma visita à igreja. E aí a gente acabou conversando ali naquele momento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse espírito de orfandade, esse sentimento, ele tanto pode atacar os filhos como pode atacar os pais, e os pais não perceber o que está acontecendo com os filhos. Hoje está acontecendo muito isso que nem você falou, da falta. Hoje a nossa cultura, né, nosso que está sendo embutido nas escolas, ensinado, inculcado, né, nas crianças, nos jovens, nos prés, é o desrespeito, né, aos pais. A nossa cultura hoje, ela vem vindo com uma cultura de desonra, e nós não vamos tratar sobre isso hoje, mas a gente vai falar sobre essas questões familiares, mas que muitas vezes os pais, essa ausência dos pais com relação aos seus filhos,
Porque na nossa época, muitas vezes os pais trabalhavam, os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, né? E por aí afora. E aquele que era para proteger, muitas vezes não protegia. Muitas pessoas nos procuram, pessoas que são molestadas fisicamente, emocionalmente, sexualmente, jovens, meninos, meninas, hoje são homens e mulheres. Então a gente atende várias pessoas com várias situações, com várias causas de traumas em suas vidas. E hoje está repercutindo. Repercute no casamento, repercute na criação dos filhos, repercute em várias áreas, profissional, emocional e etc. E a gente vê isso muito claramente. E quando nós tratamos disso, nós tratamos no geral da vida da pessoa, né? Então, o intuito do programa hoje está falando sobre isso, porque para muitas pessoas esse assunto está diretamente ligado à sua essência de vida. Então, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para dizer para você, independente do nível que você se encontrar, de tudo que for tratado aqui, nós queremos que você tenha total segurança e liberdade em nos procurar, para que nós possamos te ajudar em oração, aconselhamento. Estaremos juntos contigo e atendemos muitas pessoas, por isso que estamos trazendo esse tema, né? Isso, e nesses programas que vão vir depois, vai ter um deles que vai falar assim, como vencer tudo isso. Exatamente. Nós estamos mostrando então, né, como originou tudo isso, as causas, né, de tudo isso, e hoje nós vamos dar continuidade. Mas eu quero aproveitar a hora que você estava falando, pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, e Deus falou no meu coração, ó, passa o telefone para essa pessoa, ela está ouvindo, ela está se identificando, ela está passando por isso, ela passa por isso, tem filhos passando por isso, tem mães e pais passando por isso. Para você nos procurar e falar no particular, o nosso telefone é 16, nós somos aqui de Ribeirão Preto, 16 9, vou falar bem devagarzinho, ó, 16, prefixo 16, 9, 9400 9450, dá até para decorar, 9400 9450. Quiser falar, mandar uma mensagem ou ligar, né, fora do ar em particular, fica à vontade. Quer o endereço, quer nos procurar, quer primeiro ligar para a gente para conversar? Não, eu quero ir direto na igreja. É Rua Leais Pauli... Rua Platina 121, repito, Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, Ribeirão Preto, muito próximo do estádio do Botafogo. Fica à vontade, tá bom? Mas vamos entrar aqui, pegar, né, um fundamento bíblico sobre isso, de um jovem, que nós começamos a falar dele ontem, ele decidiu, né, pedir a parte da herança dele, e está lá em Lucas, no capítulo 15, vamos lá? Fica melhor com óculos ou sem óculos? Tá lindo. Sem. No caso da orfandade aqui, desse caso, seria o órfão de pai vivo, né? Que existe a orfandade da ausência dos pais, mas existe também a orfandade dos filhos que escolhem viver longe do pai. Às e é vezes... o caso desse exemplo. Exato. Né, tem várias coisas, né? Quando fala assim, filhos que não tem a presença dos pais, às vezes porque abandonou, porque largou, só colocou no mundo, né? Ou morreram, ou nunca ficou sabendo quem é o pai, porque o pai nunca procurou. Tem várias formas, mas vamos lá. Ó. Lucas capítulo 15, nós vimos no programa de ontem anterior, diz assim, ó, mas o mais moço, é o 12, né, se eu não me engano? Deixa eu ver, foi isso? Porque foi o de ontem, o 12 e o 13. Mas o moço deles disse ao pai, dai-me, deixa eu ir para frente do microfone, senão atrapalha aqui quem está ouvindo. Dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres, quer dizer, foi repartido. O 13. Passando não muitos dias, o filho mais moço, então, ajuntando tudo que era dele, quer dizer, a herança, a parte dele, ele partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Nós vimos isso ontem, né? Nós vamos continuar na história dele. Quais são agora as consequências dele ter tomado uma decisão dessa? Ele decidiu, falou, pai, qual é a minha parte da herança? Eu quero a minha parte. Mas por quê, filho? Porque eu não quero mais viver aqui do lado do pai, né? Eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida, quero fazer dela, eu quero me ausentar, eu quero, né, sair e viver a minha vida, ok? Aí nós vamos falar o quê? Das consequências.
E uma das consequências, o que vai acontecer com esse rapaz? Olha só, ele pegou a parte da herança dele, o texto está dizendo. Então tinha uma herança. Existia uma herança. E agora vamos às consequências. É a mesma história, é o mesmo capítulo 15. Antes de você ir lá, importante também falar aqui que no 14, diz assim, ó, que ele... Versículo 14? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O espírito de orfandade ou a pessoa que está debaixo dessa regência espiritual, ela vai ter várias consequências, né? E uma delas é a pobreza, são problemas financeiros. Por quê? Porque ela vai ter, além de ter essa questão da rejeição, ela vai ter aquele vazio, ela vai se sentir aquele vazio, aquela falta de, sabe, aquela sensação de falta. Até anotei aqui, ó, vai ter maus hábitos, vai ser impulsionada a religiosidade, vai ter muitos desvios, tanto de caráter como de compulsão, seja de alimentos ou sexual, vai ter também vícios, vai ser também, muitas vezes, indiretamente levada a certos tipos de prisões, seja emocionais. Distúrbios emocionais, espirituais, físicos, sexuais. Exatamente. Tudo por causa da orfandade. Dessa regência. Então, são várias situações emocionais que desencadeiam por conta desse espírito de orfandade, essa sensação de vazio, de falta de valor, de falta de pertencimento, de não se sentir aceito, de não se sentir amado, de não se sentir que tem valor nos lugares, de se sentir um peixe fora d'água. A pessoa não se encontra. Esse espírito, essa falta que ela sente, essa sensação que ela sente, e às vezes, queridos, é algo inconsciente, que é o pior. Ela não sabe o porquê, ela não sabe explicar o porquê. Então, tudo isso gera vários tipos de, que nem você disse, né, de vários problemas emocionais. Vai desencadear, né, várias situações. Várias situações. E nesse caso da Bíblia, o que aconteceu? Um problema financeiro. Por quê? Porque ele pegou todo o dinheiro que ele tinha recebido, toda a herança do pai, e ele vai lá e gasta tudo. E o interessante aqui é que ele vai tentar resolver as consequências. Mas o que estava causando aquilo? Nós vamos ver que depois ele vai na causa. Ele, caindo em si, ele vai ter consciência que tudo aquilo foi causar aquelas consequências de uma atitude dele que ele tomou. E aí ele quer, então, agora fazer o quê? Ele quer reverter de uma atitude que ele tomou que causou tudo aquilo na vida dele. Como falta 10 minutos, só como passa rápido, o versículo 16, então ele gastou tudo, diz lá, ela leu já o versículo, né, e começou a passar necessidade. E aí diz o texto no versículo 16 ainda, do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 15, agora o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que situação esse rapaz chegou. Trabalhando no chiqueiro de porcos, desejava comer a lavagem dos porcos. Ó. O 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Olha isso. Olha as consequências. Mas as consequências, né, de uma decisão que ele tomou. Ele quis ir embora. Ele quis se ausentar. Ele que se tornar órfão. Olha o 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Opa! Quer dizer, é a causa. É porque eu me ausentei do meu pai, da casa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, olha lá, ó, pequei. Olha que coisa. Pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei. Quando eu decidi abandonar a casa do meu pai, ele está dizendo, eu pequei. Porque ele viu as consequências. Ele viu que ele foi parar no chiqueiro de porcos. Ele viu que ele começou a passar por necessidade e não ter mais dinheiro para nada. E aí, ó, o 19. Eu não sou nem digno mais de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados ou trabalhadores. O importante é que a gente também... Mas espera aí, só assim, para mim só te passar. Então, aqui uma das consequências, então, de um rapaz órfão. O que é isso aqui? Pobreza, miséria. Começou a passar fome.
mas ele tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai. Aí ele lembra, puxa, na casa do meu pai até os empregados têm fartura e abundância de comida, de pães, e eu aqui passando por necessidade. Mas olha as consequências. Mas foi ele que escolheu. Então há muitas pessoas talvez estão nos ouvindo, foi a escolha. Mas você está querendo resolver, né? Aqui é a consequência. Mas o que está causando isso? Ele foi na causa. Levantar-me-ei e eu vou voltar para casa do meu pai. O que gerou toda essa pobreza, essa miséria, essa maldição na minha vida? Porque eu saí da casa do meu pai. Então eu vou voltar para lá. A gente vê aqui muito sério, aqui nessa questão, esse exemplo que você deu, é muito bom. Por quê? Porque ele mostra que veio uma crise naquela terra, mas a crise não alcançou a casa do pai. Do pai dele. Então a gente vê que a crise, ela existia, o problema financeiro existia, mas a crise não alcançou. O pai tinha a provisão que não ia pôr em risco a provisão do filho, né? Então aqui a gente vê que ele, quando ele fala assim, ó, então ele foi para uma outra cidade, foi trabalhar na fazenda, cuidando dos animais daquele fazendeiro. Então era uma posição que ele não precisaria estar passando, mas a escolha que ele fez em se afastar, em estar longe, né? Abrir mão daquela paternidade e ele assumir esse espírito de orfandade, ele acaba se submetendo a essa condição. E ele está numa posição, vivendo uma condição que não era preciso. E isso muitas vezes acontece. No caso dele, ele escolheu. Ele optou por isso. Mas existem muitas pessoas que não escolheram. Que não é uma optaram. imposição. No programas que próximos vamos falar. Isso. Então, aqui ele está vivendo uma condição por escolha. De uma escolha. Então, ele está vivendo algo na vida dele que não precisaria. Então, mas que um espírito de orfandade faz. O espírito de orfandade não deixa a pessoa ela crescer no trabalho, porque ela está sempre insatisfeita. Ela é aquela pessoa que ela sempre está com a cara amarrada, ela sempre é vítima, ela tem o quê? Ela quer chamar a atenção de alguma maneira. Por quê? Porque ela não se sente amada, então ela se sente excluída, de alguma maneira ela quer chamar a atenção para ela. É aquele tipo de pessoa que ela acha que ela nunca está errada. Ela está passando pelos problemas, pelas dificuldades, mas ela na cabeça, na consciência dela, a culpa é dos outros. Não é minha. A culpa não é minha. Aqui a gente vê que ele assume que a culpa é dele. Depois, né? Primeiro ele vai... Sim, sim. Na hora que ele foi parar, né, nessa situação, passando por fome e necessidade, ele caiu em si e reconheceu. O duro é que tem pessoas que às vezes numa condição dessa e não caem em si. E o importante aqui é ver que houve resposta, houve como reverteu tudo isso. Então, o importante, a gente vê aqui que existem situações e consequências que este espírito ele faz acontecer. E ou por livre e espontânea vontade própria, ou quando que nos aconteceu, que não teve como, né, ser evitado. Nós vamos fazer oração agora, né? Mas você vê, é que interessante, é um programa assim que, não é um tema, desculpa, é um tema assim que ele abrange, são muitas situações. Então, quer dizer, hoje é quinta-feira, né? Isso aqui nós vamos ter tema para o próximo, que é na sexta, segunda, terça. Há muitas situações aqui para ser falado sobre isso. Mas nós vamos orar, porque o programa de hoje é meia hora, né? Já está na hora da oração. Vamos passar os endereços, dar de novo o telefone para você que está aí nos ouvindo e falando, eu estou me identificando, entendeu? O importante é assim, continue. Vai ouvindo, você vai falar assim, mas eu não tomei decisão de sair, eu fui expulso. O programa de amanhã, nós vamos ver a história de um filho que ele foi expulso de casa, para ele não ter parte da herança, e foi para uma situação complicada, mas ele vai dar a volta por cima e vai voltar para governar sobre todos. Mas é importante também falar assim, né? A pessoa que hoje está vivendo isso, ela saber
que tem como vencer Tem. isso. Você não precisa ser vítima É. do que aconteceu e assumir isso como um legado, como um destino para você. Você tem como reverter essa situação. E a finalidade do programa é levar isso para você. É te ajudar a identificar primeiro, para mostrar para você que não é o seu jeito, que não é você, que também não... E também parar de ficar olhando no programa que vem, a gente vai falar sobre isso. Mas olhar para você com uma expectativa de melhora, de mudança. Nós estamos aí no início do ano. Estamos chegando aí, a primeira semana, vamos por aí, do mês de segundo fevereiro. mês desse ano. Então, vamos começar o ano já, sabe, fazendo uma análise da nossa vida para que 2025 não seja igual 2024, 23, 22, 21, mas que seja realmente um ano de aceleramento na tua vida, né? Você vai orar por Graças a Deus. nós, Vamos né, orar então. Se você estiver em casa, né, acompanhando, puder preparar uma água, falamos isso no começo, então a água já está preparada, que nós vamos dar os endereços ainda para você de novo, se você quer falar conosco pessoalmente, para sentar, para falar sobre isso, até, né, para ter aquele leque assim de mais situações que de repente a pessoa não pode ficar por telefone ou pelo, né? Então, pessoalmente. Também, né, abrindo né, exatamente. Não dá para exatamente a gente ficar abrindo aqui falando muitas coisas. Mas vamos orar então, porque o programa já está chegando no finalzinho dele. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não são poucas as pessoas, Senhor, que estão passando por essa situação. Ou porque foi rejeitadas, ou porque tomaram uma decisão de se ausentar e sair. Enfim, há muitas situações. Ó Deus, mas o que eu te peço agora, Pai, que esta pessoa que parou para nos ouvir e agora está junto conosco orando, eu peço que o Senhor venha tocar nela. Toca, Pai, para que esta pessoa não fique apenas aqui nos ouvindo, como muitas e muitas pessoas apenas ficam nos ouvindo. Até manda recado por outras pessoas, olha, a gente gosta muito, acha bom, mas só ficar ouvindo e gostando, se você não se levantar para poder lutar, nós estamos ali para poder te ajudar, com a graça e a bondade de Deus. Nós estamos ali para poder te orientar, nós estamos ali, se preciso for, impor as mãos e orar por você, para destravar da tua vida aquilo que está travado. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Espírito de Deus, Espírito Santo, toca desta pessoa, meu Pai, tira dela, Pai. Talvez isso gerou dentro dela um complexo de inferioridade. Ela tem complexos, meu Deus, e ela fica sem jeito para poder se aproximar em um lugar, para se abrir, para ser ajudada. Quebra isso agora, Pai. Arranca da vida desta pessoa agora todos os traumas, todos os bloqueios, todas as barreiras, meu Deus, por esse espírito de orfandade que foi gerado e criado nesta pessoa, seja quebrado, todo o bloqueio, seja desbloqueado agora pelo poder de Deus, para poder entrar em contato conosco, ou pelo telefone, ou indo na igreja nos procurar, ou ligando e marcando conosco um atendimento. Pai, eu oro e eu peço a Ti ajuda, Senhor. E eu digo para você que está nos ouvindo, você que tem orado, você que tem chorado diante de Deus, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. A ajuda chegou agora. Tudo que você está ouvindo aí, Deus preparou tudo isso para você ouvir. Mas não adianta você só ficar ouvindo. Deus está dizendo para você, levanta, que eu estou te dando condições, força, para você procurar eles. E através deles, eu vou transformar a tua vida, eu vou transformar, vou te tirar dessa situação de vergonha, de humilhação, de frustração e decepção. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço, abençoe, Senhor, agora, neste sentido, todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, que ela tenha a força do Senhor para se levantar e nos procurar pelas redes sociais, ou indo no próprio salão da igreja, ou nos ligando para marcar um atendimento e uma visita. Deus, em nome de Jesus, consagra também esta água, que quando bebermos dela, Pai, seja um remédio para trazer a cura, a força, meu Deus, em nome de Jesus. Digam amém e graças a Deus.
Eu já vou dar rapidinho os endereços e você já vai se despedindo. Tá. Você tem mais prática para os endereços, senão eu vou acabar confundindo. Mas é Rua Platina. O endereço para estar ali conosco pessoalmente, Rua Platina, o endereço do espaço físico, igreja, o templo. Rua Platina 121, você não gostou, né? Jardim Santa Cruz. Rua Platina 121, Jardim Santa Cruz. Telefone, prefixo 16, 994009450. Os nossos endereços das redes sociais, esse mesmo programa que você estava ouvindo aí, que você quer acompanhar de novo, você vai lá no YouTube e digita lá, Igreja Moriá RP. Igreja Moriá RP. Clica no Igreja Moriá RP Ribeirão Preto e você vai ter ele aí de novo disponível e até os cultos da igreja. Tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe. Você, amor? Até o próximo programa. Deus abençoe. Fiquem debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz.